Eu percebi que eu tava nervoso de verdade quando a moça foi lá, ela me entregou a prova. Eu peguei a prova e eu tava tipo assim, ó, com a prova tremendo, velho. Eu tava com a mão tremenda. E aí eu falei, mano, fudeu. Fala, turma, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história pessoal de nervosismo no dia do vestibular. Como que eu fiz para lidar com um estado de completo desespero lá durante a prova para um estágio 100% calmo, que nem o gato dormindo lá em cima, tranquilão e de boas. E isso com certeza influenciou na nota que eu tive, influenciou na minha aprovação, porque muitas pessoas que eu conheci, que tiravam ótimas notas na escola, que iam bem realmente, que estudavam, elas não conseguiram ter tanto desempenho, não conseguiram utilizar o seu potencial máximo justamente porque bateu nervoso na prova e elas não sabiam lidar com isso. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar técnicas e dicas sobre como que você faz para lidar com isso, com esse nervosismo e ansiedade durante as provas. Mas primeiro, eu preciso contar para você qual que foi a minha história com o nervosismo. Eu não sei se você sabe, mas eu prestei o vestibular, a FUVEST, em 2004 para SI. E sim, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. E naquela época, né, para mim foi um tudo ou nada. Não tinha dinheiro para fazer um cursinho, nem sabia o que ia fazer se tudo desse errado. Isso era um motivo para eu ficar nervoso, mas eu não senti que eu ia ficar tanto. Porque eu tinha uma banda de classic rock, eu fazia apresentações e eu achava que, fazer um show dá muito mais nervoso do que fazer uma prova. Pelo menos eu tinha isso na minha cabeça, né? Primeira música do show, cara, é sua mão tremendo, assim, você com medo de errar nota, enfim, é uma expectativa muito grande você tocar e ter um monte de gente te olhando, né? Aquele frio na barriga, tudo mais. E eu pensei que eu fosse ficar tudo bem. Eu tava tranquilo para fazer a prova. Até que chegou o dia, eu cheguei algumas horas mais cedo, que eu acho que foi um grande erro. Porque quanto mais cedo você chega, mais tempo você tem que ficar esperando. Você fica olhando o relógio, o tempo não passa, você fica se preocupando de coisas que você não deveria. E aí o seu nervosismo vai crescendo. Também não é muito bom você virar meme, chegar na hora, né, aparecer correndo nos vídeos para passar do portão. Também não é muito bom. Mas tenta encontrar o meio termo entre um e outro. Enfim, bateu o horário, todo mundo começou a entrar. Eu olhava para as pessoas, elas estavam nervosas, todo mundo bem tenso, né? Todos até mais tensos do que eu. Eu não estava me sentindo nervoso naquela hora. E, bom, a gente subiu as escadas, chegou na sala. Quando você chega lá, você tem que esperar um pouquinho até todo mundo sentar, até todo mundo chegar. O pessoal te entrega a prova, te explica a prova, enfim, tem todo um processo de espera. E essa espera foi um fator matador para mim, porque eu não estava nervoso, eu estava de boa. Só que ficar lá esperando a prova me fez ficar pensando sobre coisas que eu não deveria ter ficado pensando. Então, eu percebi que eu estava nervoso de verdade quando a moça foi lá, ela me entregou a prova. Eu peguei a prova e eu tava tipo assim, ó, com a prova tremendo, velho. Eu tava com a mão tremenda. E aí eu falei, mano, fudeu. Fudeu porque agora eu tô nervoso e eu não sei lidar com esse nível de nervosismo. O que eu faço? E aí o que eu fiz? Baixei a cabeça na mesa, falei, quer saber, eu não vou fazer essa prova, baixei a cabeça na mesa e fiquei lá tirando meio que um cochilo por uns 15 minutos. Quando passou os 15 minutos, eu já estava tranquilo e eu fiz a prova. Então, essa foi basicamente a história e isso garantiu que eu fosse bem. Agora eu vou te explicar o que aconteceu por trás de tudo isso. Então a técnica é você dormir na prova? Não, não é essa a técnica, não é esse o esquema. O grande lance é que quando você está nervoso, você está num estado mental de nervosismo. O que isso significa? Significa que você tem vários estados mentais. No seu estado normal, você tem pensamento X e Y, você tem linhas de raciocínio específicas, você consegue se lembrar de coisas, porque a sua mente está seguindo caminhos padrões. Agora, quando você está num estado de nervosismo, é como se você fosse outra pessoa. Então você vai pensar em coisas diferentes, você vai lembrar de coisas diferentes, você vai raciocinar de forma diferente, ou nem vai raciocinar, entendeu? Então, a pior coisa que tem é você fazer uma prova quando você está nervoso. Não faça isso, porque não vai funcionar a sua mente e você vai responder as coisas erradas. O ideal é você relaxar, você encontrar uma forma de voltar para o seu estado normal. E para mim, né, o que foi o esquema foi quebrar o padrão de pensamento desse estado. Eu vou explicar melhor, né? Quando você está nervoso, você fica pensando, e se eu não souber responder as questões? E se a prova estiver muito difícil? E se eu não passar no vestibular? Você começa a se preocupar, começa a pensar nessas coisas. E o nervosismo justamente quer que você se mantenha nesse estado. Ele forma um loop de pensamento, você fica toda hora pensando sobre essas coisas
E quanto mais você pensa, mais você fica preso no nervosismo e mais ele cresce. Então qual que foi o esquema que eu fiz? Eu planejei, não que eu planejei, né? Meio que eu intuí que eu deveria quebrar esse padrão. Ao invés de realmente me preocupar, eu falei, quer saber, nervosismo? Você tá certo. Eu não vou passar no vestibular, a prova tá difícil, tanto faz, porque eu não vou fazer essa prova. Eu não vou fazer essa bosta mais. Você tá me enchendo o saco, você tá aqui causando, você não tá me deixando fazer a prova, então não vamos fazer a prova enquanto você não me deixar. Falou. Baixei a cabeça e fiquei relaxando. E aí o nervosismo ele ficou confuso, porque normalmente as pessoas tentam fazer e elas vão ficando mais nervosas, e enfim. Mas eu fiz o contrário, eu falei, quer saber, você ganhou, vamos desistir da prova. O nervosismo ficou confuso e o que aconteceu? Ele baixou a bola nesse momento. Ele baixa a bola, ele deixa, você vai para uma região fora do estado mental do nervosismo. Isso quebra o padrão e faz você ir para um outro estado mental. E aí o nervosismo fica confuso, ele fica te perguntando, cara, é sério? Sério que você não vai fazer a prova mesmo? Você vai ficar aí deitado? Vai, bora, faz a prova. E você fala, não, eu não vou mais fazer a prova, desiste, não me enche o saco. Eu vou ficar aqui pensando em videogame, sei lá. Eu vou ficar pensando na hora que eu chegar em casa, que eu vou jogar, vou comer uma feijoada e tudo mais. Foda-se a prova, né? Então, nesse trabalho de ficar não contrariando, mas tipo, falar, tudo bem, tanto faz, de não ligar, você relaxa e seu nervosismo acaba sumindo, porque ele não tem por que existir nesse tipo de situação, tá? E aí o que eu fiz? Eu fiquei lá esperando, eu praticamente cochilei ali, eu realmente perdi a noção do tempo, eu fiquei lá até ficar bem calmo. E aí quando eu levantei eu estava no estado normal e fiz a prova. Então a grande sacada é o seguinte, então são várias sacadas na verdade, não é uma técnica, aquela coisa que você aplica, uma fórmula mágica. Eu acho que isso não existe. Eu acho que existe é o seguinte, você criar um pouquinho de autoconsciência, você ter noção de como você se comporta, por que você se comporta assim e como lidar com isso. Isso daí, e toda essa autoconsciência você gera através de experiência, né? No meu caso, eu ganhei bastante experiência tocando. Quando eu ficava nervoso tocando, eu tinha medo de errar nota, por exemplo. E aí a minha lógica foi, como que eu vou, para eu não ficar nervoso, o que eu faço? Ao invés de tentar acertar a nota, eu vou parar de tocar a música como ela é originalmente, eu vou fazer a minha versão, eu vou improvisar. E aí, como eu improvisava, não tinha como ficar nervoso por não tocar igual a música, né? Então eu deixava de ficar nervoso. Eu fiz uma coisa parecida durante a prova, e isso eu consegui pensar e sacar por conta da experiência, porque eu passei por situações onde eu ficaria nervoso e eu aprendi com o tempo, de tanto passar nervoso, a superar isso daí. Então, uma dica muito valiosa que eu dou para vocês é que vocês têm que praticar tudo isso hoje, agora. Então você tem que pegar as situações que você ficaria nervoso, que você ficaria desconfortável e ir atrás delas. Eu não sei qual que é essa situação, mas tenta fazer alguma coisa que te deixe assim. Tente perceber como você se sente, o que você pensa, qual que é a sua linha de pensamento, qual que é o padrão por trás de tudo isso. Como que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode chamar alguém para sair, né? Eu ficava muito nervoso de falar com alguém que eu gostava, por exemplo, então é uma possibilidade. Você pode fazer uma apresentação, você pode gravar um vídeo para o YouTube, você pode, sei lá, falar com uma pessoa estranha na rua, você pode fazer qualquer coisa que te deixe desconfortável e nervoso. E isso vai ser uma oportunidade para você ir treinando, entendendo como que você pensa, qual que é o tipo de linha de pensamento que você tem. Cada pessoa pensa de uma forma diferente, então não tem como eu falar para você que simplesmente basta você baixar a cabeça e relaxar. Porque você não vai relaxar, talvez. Não adianta eu falar para você fazer uma técnica de respiração, tipo a 3x3. Se você não sabe, eu vou deixar o link aqui embaixo também, falando mais sobre isso, mas é uma respiração pausada e tal, que te ajuda a relaxar. Não adianta você só fazer isso daí, você tem que realmente se conhecer. Eu acho que essa é a melhor solução. Por quê? A partir do momento que você conhece, você entende o que está acontecendo, nesse caso é um estado emocional, é um estado mental. Quando você entende que você pode quebrar esse padrão, como que você faz para quebrar o padrão de pensamento que você está tendo, para você sair de um estado e ir para outro, se você começa a manjar esses pormenores, quando chegar na hora da prova você está preparado para lidar com isso, né? Se você já passou por isso antes, se você já tem experiência nisso, você tem motivos para não se desesperar tanto por se sentir dessa forma, tá certo? Então essa eu acho que é a maior de todas as dicas. Simplesmente não fuja do monstro, porque senão o monstro ele vai farmar mais do que você e ele vai te dar um GG. Então, o que você tem que fazer?
Você tem que lidar com ele, você tem que enfrentar ele enquanto ele ainda é pequeno, enquanto ele ainda não tem tanta força sobre você. Você não pode deixar para o dia H e simplesmente falar, eu vou lidar com o nervosismo na hora. Não, comece a lidar com o seu nervosismo hoje, com tudo que te deixa nervoso hoje. Principalmente com os estudos, né? Se você já tem uma certa ansiedade agora, aprende a lidar com isso. Tenta refletir sobre isso, pesquise sobre o assunto, tá? Não deixa para a última hora, porque isso pode custar seu ano todo de estudos. Então, é isso aí. Eu pretendo escrever um artigo, eu não sei se vai estar pronto quando eu postar o vídeo, mas eu vou deixar, se ele estiver pronto, eu deixo o link aqui embaixo, se eu fizer, se eu não fizer, enfim, vai estar aqui embaixo, vocês vão ver, beleza? E, de novo, o curso Gabaritei 2020 está quase pronto, vou dar notícias dele em breve, se você tiver interesse, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ficar muito foda, tá ficando louco o bagulho. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. E comente aí também como que você faz para lidar com o nervosismo, beleza? Vamos lá, falou!